Você já percebeu que o programa de hoje está especial, então fica aqui pertinho da gente. Se você não vai poder ficar até o final, você pode acessar esse programa pelo YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT, NT de Novo Tempo. E amanhã às 9 da manhã tem reprise, então você pode rever esse assunto super legal aqui do Vida e Saúde de hoje. E olha só, no Brasil, 54% dos surdos são homens e 46% são mulheres. Está bem equilibrada aí, né, essa divisão. A predominância é na faixa dos 60 anos de idade, 60, corrigindo aqui, ou mais. Porém, gente, 9% das pessoas com deficiência auditiva nasceram com essa condição e 91% adquiriram ao longo da vida, sendo que metade foi antes dos 50 anos. Olha aí, uma população jovem, então, que está adquirindo surdez por vários motivos. A gente vai tentar trazer alguns motivos aqui também. E hoje, Dia Internacional do Surdo, a gente convidou aqui o otoneurologista, Dr. Márcio Salmito, para desmistificar alguns assuntos e também para nos apresentar algumas soluções para trazer mais qualidade de vida para quem tem essa condição. E é sempre muito bom ter a sua participação aqui no programa, então quero pedir para você mandar para cá a sua mensagem, dizer para a gente a sua dúvida. Manda, o nosso WhatsApp é o seguinte, 0 operadora 12 982660004. Se você preferir, você pode apontar a câmera do celular para o código aparecendo aqui na sua tela e você também vai ser direcionado aqui para o nosso WhatsApp para fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Aí você diz de onde está falando para a gente mostrar aqui seu nome e sua cidade. Agora vamos conversar com o Dr. Márcio. Tudo bem, Dr. Márcio? Obrigada por participar com a gente mais uma vez aqui. À distância, mas está valendo, né, doutor? A distância é mais pertinho. Boa tarde, Peru. Prazer grande estar aqui novamente. Prazer é nosso em recebê-lo, doutor, nesse dia tão importante. Muitas pessoas sofrem diariamente, sofrem em várias esferas da vida pela surdez, pela incapacidade de ouvir. Mas, embora as pessoas sejam surdas, elas escutam, elas têm uma sensibilidade, elas conseguem arranjar maneiras de se entenderem e a gente precisa aprender a se comunicar com essas pessoas com dignidade, com respeito. E, doutor, alguns dados sugerem que aqui no Brasil existem cerca de 10,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva, sendo que 2,7 milhões têm deficiência severa, aquela mais difícil. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente agora sobre quais são os tipos de surdez que existem, os graus. Perfeito. Primeira coisa é saber que surdez não necessariamente significa ausência completa, né, de audição, entendeu? Então, às vezes as pessoas com surdez têm uma perda parcial da audição, a gente também chama de surdez. E a gente divide a surdez basicamente em dois tipos, que é a surdez condutiva, quando alguma coisa atrapalha a passagem do som, que pode ser uma coisa bem simples, como um acúmulo de cera no ouvido, e a surdez sensório-neural, que é quando o ouvido não funciona, ele não consegue detectar o som, que é a sensorial, ou a neural, quando tem algum problema na transmissão sonora do ouvido para o nosso cérebro, né, para a nossa capacidade de perceber os sons que foram detectados pelo ouvido. Interessante. Agora também existe diferença entre o surdo que é oralizado para os surdos que são sinalizados. Fala um pouquinho para a gente desse... Eu diria que até que são universos diferentes, né, doutor? É verdade. A surdez sensório-neural, ela pode ser leve, moderada, severa ou profunda. Quando é muito intensa, uma perda profunda, a pessoa praticamente não escuta mais a ponto de conseguir fazer a comunicação oral. Então, quando a gente fala que o surdo é oralizado, significa dizer que ele, em algum momento, ele ouviu, que ele aprendeu a se comunicar pela fala, e depois ele perdeu a audição por algum motivo, genético ou infeccioso, o que quer que seja, ele perdeu a audição e não escuta mais nada, porém ele tem aquela memória auditiva, ele já escutou no passado e ele consegue ler lábios, ele consegue, caso ele faça um tratamento, voltar a se comunicar pela fala, enquanto que o que não é oralizado foi aquele que ficou surdo antes de aprender a fala oral, a fala, né, da linguagem oral, verbal. E aí esse surdo ele não foi oralizado. Entendi.
Agora, com certeza, a gente precisa aprender a se comunicar de forma clara com o surdo, se fazer entender e também entender o surdo, porque existem algumas situações que seriam até barreiras, né, que acontecem e que deixam essas pessoas surdas muitas vezes constrangidas, se sentindo mal entendidas. E a gente preparou aqui, doutor, algumas dicas ou alguns acontecimentos que podem ajudar a gente a melhorar essa comunicação e aumentar o respeito por essas pessoas que são pessoas. Antes de ter a deficiência, a gente precisa lembrar que os surdos são pessoas que têm surdez, tá? Então, olha, primeira, a casa precisa ser adaptada. Fala um pouquinho pra gente sobre a importância dessa adaptação dentro de casa, doutor. A pessoa que não ouve, imagina, Telo, como que ela vai ouvir a campainha quando alguém toca a campainha, ou como vai ouvir o telefone. Então, muitas vezes precisa trocar, né, as estimulações sonoras por estimulações visuais, né? Então, todos os alarmes de incêndio, uma série de coisas que a pessoa que escuta, ela vai conseguir, na pessoa que não escuta, ela tem que substituir por outros tipos de sensores. Muitas vezes, por exemplo, uma campainha que acende uma luz. Isso já é muitas vezes suficiente para a pessoa saber que tem alguém tocando. E hoje com a tecnologia tem até formas, né, de aplicativos, né, que substituem coisas como a campainha, o telefone celular pode vibrar, né, uma série de coisas que faz a pessoa que não escuta possa receber esses estímulos que normalmente são sonoros. Realmente, a tecnologia tem ajudado e muito, inclusive na área médica, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Olha que outra situação interessante. Pessoas que não articulam bem os lábios podem dificultar a comunicação, então, dos surdos. Porque, às vezes, eles fazem leitura labial, aprenderam, né? E só abrindo parênteses, doutor, durante essa época de isolamento, em que o aprendizado ficou à distância, as aulas online, né? O uso das máscaras, olha quanta dificuldade o surdo passou a enfrentar nesse momento, além, né, do risco todo que todos nós estamos enfrentando também. Exatamente. Teve uma comunidade que colocou máscaras com um pedacinho de plástico transparente, justamente para permitir que as pessoas pudessem ler os lábios, né? Então, os surdos oralizados, eles vão poder ler o lábio e vão entender o que a pessoa está falando, mesmo sem ouvir, porque ela consegue identificar, né, o movimento do lábio. E a máscara foi um grande dificultador disso. E, às vezes, também, a gente costuma, né, uma pessoa que ouve normalmente, você pode falar com a pessoa de costas. A pessoa que não ouve bem, o ideal é você falar olhando nos olhos, né? Principalmente para a pessoa poder ler os lábios. E lembrando que aqui a nossa conversa que o doutor trouxe aqui, surdo não significa aquela pessoa que não escuta 100%. Pode ser uma surdez parcial. Você também pode tratar com respeito, deve tratar com respeito. Temos aqui outra situação que atrapalha a comunicação, barulho e o escuro. Você já deu uma dica aí sobre a falta de visibilidade, né? O escuro pode atrapalhar, mas o barulho, som ambiente, som alto, isso também prejudica a comunicação do surdo, né, doutor? Exatamente. Muitas vezes a pessoa tem uma perda numa faixa de sons, as faixas mais agudas, por exemplo, o idoso, né? E praticamente todo mundo vai perder um pouquinho da audição nas faixas mais agudas. E uma das utilidades de escutar os sons de frequências mais elevadas é justamente a gente conseguir escutar no ruído. Quando a gente perde essa capacidade de ouvir os sons mais agudos, a gente tem grande dificuldade de ouvir. Qualquer barulho ali do lado, a pessoa tem dificuldade de entender o que foi falado. Então, o ideal é falar num ambiente que tenha mais, né, que seja mais propício para a pessoa poder escutar os sons de forma mais clara. Legal, boa dica. Olha aqui. Outra situação que pode atrapalhar, berros, cutucadas. A gente já está caminhando aí para uma situação de comportamento. Então, você trata a pessoa como se ela não tivesse capacidade de entender de outras formas, né? Dá cutucada, dá beliscão, trata com impaciência. Isso não é legal. Exatamente. Então, muitas vezes, inclusive, nem ajuda a pessoa a falar mais intensamente, um som mais intenso, não necessariamente vai se tornar mais claro. Às vezes, falar de forma mais pausada é muito mais importante do que falar de forma mais intensa, de forma mais alta, né? E fazer cutucadas, às vezes, de uma maneira muito discreta, tudo bem, mas tem pessoas que fazem de forma agressiva, né? Quer dizer, é como se fosse realmente
uma crítica por ela não escutar, quando na verdade ela não escuta, não é por vontade dela, né? É uma Claro. característica individual. Doutor, olha essa situação também, o surdo ser infantilizado ou se tornar invisível. É Isso, interessante esse estigma, né? Porque uma pessoa que usa óculos, por exemplo, equipara, né, uma pessoa que usa um aparelho auditivo, é um aparelho ajudando numa isso. deficiência ou numa... e a gente, às vezes, acaba tendo um preconceito mesmo que você... não, eu não ligo, tá? Mas talvez você torne essa pessoa invisível, você não considera ela no meio, não acha que ela é capaz de realizar tarefas importantes, não inclui ela no trabalho, nas reuniões sociais. É difícil, doutor. E às vezes coisas até simples, a pessoa numa consulta médica, o médico se dirige, ou o acompanhante se dirige ao médico, e o paciente em si não fala, né? Porque ele não está sendo ali comunicado. Então, ao invés de dizer assim, o que você sente, né? Qual que é o motivo da consulta, você se direciona para o acompanhante e diz qual é o motivo da consulta dele, ou numa situação qualquer, o que ele quer pedir para comer. Quer dizer, por que você não pergunta direto para ele? Ele não tem dificuldade cognitiva, ele não tem nenhum problema de inteligência, o problema é apenas da audição. Isso é muito comum, viu, Teru? Uma coisa que a gente tem que se policiar bastante, porque é muito constrangedor para a pessoa que não escuta ser ignorada, quando na verdade é uma pessoa perfeitamente capaz, né, de se comunicar de outra maneira, mas de se comunicar e não depender de outra pessoa. Agora, nem sempre o acompanhante ou quem convive com alguém que é surdo ou que está em determinado nível de surdez, ela percebe que faz esse tipo de coisa. Mas hoje você está assistindo Vida e Saúde e é a sua Exatamente. chance de ligar o simancol, aí ligar a percepção e ver se você tem se portado dessa maneira, se você tem deixado uma pessoa aí com surdez invisível ou não. Bora mudar nosso comportamento, gente. Por último aqui, doutor, não se esgota, mas a gente escolheu esses temas principalmente, o isolamento ou a depressão. Essas pessoas também sofrem, podem sofrer outros tipos de doenças, como a depressão difícil. É verdade. Tem pessoas que têm problemas de surdez e cegueira ao mesmo tempo, Teru. E muitos já escreveram sobre isso e às vezes eles falam assim, eu preferia escutar e ficar cego do que perder a audição. Porque a audição é como a gente se comunica, é como a gente se relaciona com o mundo. Uhum. Inclusive, existem cada vez mais estudos que mostram que a pessoa que não ouve por muito tempo, às vezes aumenta o risco de ter, inclusive, demências, depressão, a pessoa ficar isolada, né? Isso tudo por quê? Porque ela não se comunica, as pessoas não têm paciência de pedir para repetir, né? Todo aquele problema. Isso é uma situação cada vez mais estudada e não se tem dúvida nenhuma, até mesmo com risco de demência, porque a pessoa fica tão isolada que a pessoa ativa menos, né, o pensamento, ativa menos a memória, ativa menos o cérebro como um todo, por se isolar. Muito, muito importante essa preocupação. Agora, existem outras maneiras de se comunicar com o surdo, por exemplo, a legenda dos vídeos, os livros, né? Então, você que convive com alguém que é surdo, precisa ter esse carinho, essa percepção, essa paciência e essa inclusão. Somos todos filhos de Deus, merecemos, podemos buscar ajuda. E é sobre isso que eu gostaria de falar agora, doutor, porque quem recebe o diagnóstico da surdez, às vezes fica... sem saber por onde começar. Primeiro que ela tem que fazer o diagnóstico com o médico, otorrino, vai descobrir se é só um zumbido, vai descobrir o nível da surdez. Essa pessoa pode ter esperança de voltar a ouvir um dia, doutor? Olha, Teru, hoje em dia, realmente a medicina evoluiu muito no tratamento das perdas de audição. Então, quando a pessoa tem uma queixa auditiva, a primeira coisa, procure logo ajuda. Existem situações em que o tempo em que a pessoa demora para procurar ajuda faz diferença no tratamento. Uma doença como a surdez súbita, que subitamente a pessoa perde a audição de um dia para o outro. O ideal é começar o tratamento na primeira semana e, eventualmente, uma surdez importante pode ser revertida completa ou parcialmente. Agora, além do tratamento do problema, tentando reverter para uma normalidade ou quase isso, existem também uma melhoria muito grande nas terapias de reabilitação auditiva.
É quando a pessoa tem uma perda de audição e aquela perda não dá mais para resolver de forma original, não dá para recuperar as células do ouvido que morreram. Para começar o uso do aparelho auditivo. Uhum. O aparelho auditivo, uns 20, 30 anos atrás, eram equipamentos pouco sofisticados. E a pessoa não conseguia ouvir direito, mesmo usando o aparelho. Daí, é grande parte do motivo das pessoas ainda terem um estigma com relação a quem usa o aparelho. Hoje em dia, com a tecnologia digital, as pessoas que têm perdas de audição moderadas ou mesmo severas conseguem ouvir de forma muito boa usando aparelhos. Tá? E, além disso, existem terapias com coisas mais sofisticadas, como, por exemplo, o implante coclear. Um bebê, todo mundo hoje em dia já ouviu falar naquele teste da orelhinha. Sim. Todo bebê deve fazer, né, quando nasce, que serve para quê? Serve para saber se o bebê escuta ou não. Porque um bebê que não escuta, ele não vai dizer que não escuta, né? É difícil. E aí o teste da orelhinha faz esse diagnóstico antes do bebê começar a manifestar a capacidade de dizer se escuta ou não. E esse bebê que não escuta, ele pode ser submetido a um implante coclear e ele vai escutar de forma muito próxima ao normal, vai aprender a falar, tudo isso. Que legal. Por isso a importância, gente, do diagnóstico precoce sempre é importantíssimo para já partir para a ação e também pensar que existem possibilidades. Então, se você está sentindo que não anda escutando direito, procura um médico para ver que tipo de problema você pode estar enfrentando. Pode ser um problema temporário ou não, mas é importante diagnosticar e partir para o tratamento. Chegou um comentário aqui, doutor, enquanto a gente estava conversando. Vamos ver quem é que está falando. A Julinda, ela disse que ela disse o seguinte: meu filho Matheus, de 9 anos, nasceu com perda bilateral profunda, mas aos 3 fez um implante coclear e hoje se comunica quase normalmente. Olha que graça. Que bacana. Parabéns, Julinda. Olha, então, corroborando aí o que a gente está falando, né, Teru? Que legal. Parabéns. Doutor, esse tratamento ou os tratamentos para os surdos são oferecidos pelo SUS? São tratamentos caros? Todo mundo tem acesso? Fala um pouquinho disso para a gente. Olha, Teru, esses tratamentos de reabilitação auditiva, eles realmente não são baratos, né? Os aparelhos auditivos não são tão baratos, o implante coclear é uma terapia bastante cara. Mas, apesar disso, o SUS oferece todas essas modalidades de tratamento, tanto cirurgias para as doenças que requerem isso, quanto os medicamentos. A maioria das doenças que causam surdez tem tratamento pelo SUS, inclusive o implante coclear. E o primeiro passo é a pessoa ter o diagnóstico. Então, quando o médico não generalista suspeita, em geral ele pode pedir um exame ou pode encaminhar para um médico especialista fazer a avaliação pelo SUS, e pelo próprio SUS ele vai ter o diagnóstico. Dependendo dos critérios, né, da surdez, existe, né, uma classificação de leve, moderada, severa e profunda. Aí, dentro dessa categoria, o paciente vai se enquadrar numa das possibilidades de tratamento. Mas mesmo o implante coclear é oferecido pelo SUS de forma gratuita, um equipamento de 50 mil reais, alguma coisa desse tipo, e tem gratuitamente pelo SUS. Olha aí, a gente começou o programa aqui falando de esperança, então tem esperança para você que é surdo também. Talvez tenha que exercitar um pouquinho a paciência, mas vai, não desiste, tá? E olha, doutor, já que a gente está falando aqui de surdez, por que não falar da língua brasileira de sinais? E a nossa repórter Rafaela conversou com uma instrutora de Libras para falar sobre a sua importância para a sociedade. Vamos acompanhar. Você com certeza já ouviu falar na língua de sinais, não é mesmo? Mas qual a importância dessa linguagem? Libras é língua brasileira de sinais, né? Constituída aqui no Brasil pela Lei Federal 10.436 de 2002. É constituída, então, como língua oficial da pessoa surda, né? O principal meio de comunicação das pessoas surdas aqui no Brasil. De acordo com o IBGE, há mais de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva aqui no Brasil. Por isso, o desenvolvimento de políticas de inclusão para a comunidade surda fez com que, em 2002, a Libras fosse reconhecida como língua oficial. Mas olha, mesmo sendo reconhecida em 2002,
a Libras não é uma linguagem tão recente assim. Mas se a gente for pensar na história da língua de sinais, como a língua de sinais ela chegou no Brasil, ela chegou em 1857, né? Rouet, ele trouxe essa língua, ele era um surdo francês que, a convite de Dom Pedro II, veio para o Brasil, né? Há indícios de que Dom Pedro tinha um neto, sobrinho, a gente não sabe ao certo, que era surdo. Então ele trouxe Rouet para o Brasil, e com essa chegada de Rouet ao Brasil, criou-se a primeira escola, né, de surdos no Brasil, aqui lá no Rio de Janeiro, que até então era chamada Imperial Instituto de Surdos Mudos, e com o tempo esse nome mudou, e hoje nós temos lá no Rio de Janeiro o INES, né, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Mas não é bem assim, viu? A Libras precisa fazer parte da nossa sociedade. Sem ela, as perdas são grandiosas. Nós já vemos muito dentro da escola, por exemplo, as mães chegam até nós, professores, e falam: professora, eu preciso explicar para minha filha, por exemplo, que ela menstruou. E eu não consigo explicar isso para ela. Eu não tenho como usar a língua de sinais para explicar isso para ela. Olha um atraso aí. A comunicação, a relação mãe, filho, né? E aí essa criança, ela vai crescer, ela vai virar adolescente e ela vai atrás de quem se comunica com ela, né? E aí a vida vai ensinar muitas coisas para ela. Então os atrasos são muitos. Mas eu vejo como o principal atraso é essa falta de relacionamento dentro da própria família, dentro da própria casa, e essa necessidade que o surdo ele vem lutando por um espaço, por um entendimento. Por isso, nós do Vida e Saúde apoiamos a Libras e incentivamos a inclusão dela cada dia mais em nossa sociedade. É isso mesmo. Olha, gente, para mim é um desafio fazer um programa como esse, porque eu não sou surda e não entendo completamente a dificuldade, a luta do surdo, mas a gente está junto com você, pesquisando, lendo aqui, eu pude perceber como é importante a gente abrir a nossa cabeça e acolher. Então, doutor, eu gostaria de pensar, né, que a melhor forma de entender sobre o assunto é buscando informações hoje muito disponíveis na internet também, né? Eu queria fechar essa sessão aqui do programa falando sobre, de repente, oferecendo uma boa leitura, ou oferecendo uma dica de aplicativo, ou algo que possa trazer esperança para aquela mãe que, de repente, descobriu que o filho é surdo e está desesperada, ou está meio sem saber o que fazer, para que essa pessoa, de repente, possa ter novos horizontes. O senhor tem uma indicação, doutor? Claro, duas indicações. A primeira é não desistir, procurar realmente ajuda, tem muito o que fazer. A surdez, apesar de ser uma deficiência, ela é uma deficiência que é superada de muitas formas, como a língua brasileira de sinais, a pessoa fica perfeitamente apta a viver na sociedade. Mas uma dica que eu queria dar era de um aplicativo gratuito chamado HandTalk, que é um aplicativo em que a gente coloca a frase, a palavra que a gente quer em português, e ele traduz com o bonequinho, fazendo a linguagem de sinais para a pessoa que sabe utilizar essa língua. É um programa bem bacana que já ganhou alguns prêmios aí, é muito interessante mesmo, chama HandTalk. Muito legal. E ainda eu gostaria de indicar para você, gente, dois perfis super legais no Instagram. Crônicas da Surdez, bem legal. E o outro é Surdos que Ouvem, com muita informação bacana e também caminhos diferentes para você que é surdo, para você que convive com a surdez, para que você possa ter mais qualidade de vida e lutar por seus direitos. Lembrando que você é muito especial, você é único e a surdez, ela pode limitar sim um pouco, mas você é filho de Deus, como todos nós. Doutor Márcio, muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde hoje, mais uma vez. Que Deus te abençoe, viu? Eu que agradeço e parabéns aí a todos. Uma boa tarde. Obrigada. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem claramente com a seguinte questão. Será que a gente consegue controlar as pessoas para que elas não nos magoem? É o que o Dr. César Vasconcelos traz aqui pra gente. E ainda hoje tem essa receita de tofu grelhado. Puro Vida e Saúde. Não sai daí não que a gente já traz essa delícia para você.